uma cidade não é feita apenas daquilo que é aceitável, daquilo que é entendido por legítimo. Não, uma cidade também é um conjunto de mensagens ilegais, subversivas, inaceitáveis por muitos grupos, mas isso compõe a vida urbana, compõe a semiologia da vida urbana. Bom, quando a gente pensa na arquitetura urbana das cidades, principalmente quando a gente olha nas cidades mais novas, como Maringá, né, que tem 60 anos aproximadamente, a gente observa uma certa monotonia nas cores dos prédios, né, das construções. E um grafite bem feito, né, um grafite bem planejado, ele vai interferir positivamente nesta arquitetura. Que a pessoa que está caminhando por uma rua e se depara com um desenho, primeiramente ela não espera ver aquilo, né, numa parede, um desenho abstrato ou um desenho óbvio, né, um desenho que questiona, um desenho que sugere um raciocínio. Então eu acho interessante esse sentido do grafite contestar, né, mexer com a imaginação das pessoas e principalmente das crianças, porque quando eu era pequeno eu vi um muro grafitado e fiquei encantado, sabe? Foi amor à primeira vista, de fato. E então é importante para o enriquecimento cultural das pessoas, de uma maneira gratuita, principalmente, né? Eu acho que a vantagem do grafite é essa, você não paga nada para usufruir do que o grafite oferece, do que a arte oferece. Quero que o grafite ele seja um reflexo da rua mesmo, um reflexo da cidade. Porque como ele está na rua, eu acho que ele tem que refletir a sociedade, saca? Não ser uma coisa só, eu vou pintar a minha casa, fazer um desenho para ficar bonitinho e pronto, isso é grafite, tá de boa. Eu acho que o grafite, como ele surgiu dessa forma mais marginal, ele tem que denunciar algumas coisas, sabe? Eu acho que não é o papel dele, mas já que você está fazendo grafite, você direcionar um pouco para isso, saca? Bom, toda vez que a gente fala em grafite, me parece que de imediato vem a ideia de fazer uma distinção entre grafite e pichação. Grafiteiros seriam diferentes de pichadores. Há essa distinção no senso comum, mas eu não tenho muita clareza se ela pode ser feita tecnicamente do ponto de vista semiológico. Não tenho clareza. Também não tenho muita clareza sobre a possibilidade de nós entendermos que os conteúdos de uma pichação são destrutivos. Por exemplo, dificilmente nós associaríamos o ato de pichar uma estátua, uma parede, um monumento, como sendo um ato grafiteiro. A sociedade ela interpreta diferente, sabe, esse tema. Separando o grafite é uma arte e a pichação é vandalismo, etc. Mas na verdade os dois participam do mesmo evento, do mesmo sistema. Os dois são ilegais, né? Os dois são contestadores, os dois reivindicam direitos, expõem ideias, os dois trabalham em prol da evolução, né? Se a estética é mais harmoniosa, se ela é mais ríspida, se ela é mais agressiva, se ela é num lugar ilegal, isso convém a quem está fazendo. E a liberdade de expressão acho que é o fator fundamental, sabe? A gente não pode recriminar, a gente não pode abafar isso. Para mim, praticamente tudo é arte. Antes eu falava muito isso, que tudo era arte. Agora eu não sei se isso é certo, só que sei lá, eu acho que se está produzindo uma relação de sentido e uma pessoa está ali, fez o negócio, para mim é arte. Até porque
porque o grafite ele é muito recente no Brasil, ele começou mais ou menos na década de 60 e começou como uma forma de protesto, né? Então usava um pouco do grafite, também um pouco da pichação, né, que a gente tem. E diferente do que existe em outros países, o grafite no Brasil ele é dividido em duas partes, a pichação e o grafite. Diferente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as duas coisas são mais próximas. Então, como começou como uma forma de protesto, né, os primeiros grafites brasileiros eles tinham essa característica de interferir de uma forma mais como um protesto, então ela era um pouco mais agressiva, né, buscando um pouco no passado. Agora, quando você pensa nos dias de hoje, também tem essa questão um pouco do protesto, uma visão mais politizada do que pode acontecer, do que está acontecendo na cidade, ou no país, ou na região. Porém, tem também bastante o apelo da arte junto às obras realizadas pelos grafiteiros, né? Então, é interessante a gente observar. Aqui dentro da própria universidade, a gente tem essa interferência do grafite em algumas paredes, né? Algumas paredes da universidade, onde veio o grafite, e a gente vê também a pichação. Então, o grafite começou em Nova York, né, lá pela década de 60, mais ou menos, onde é mais conhecido, né, onde a história chega mais próximo, né. Então, começou na década de 60, na região do Bronx, por exemplo, Manhattan, né, é onde os primeiros grafiteiros começaram seus trabalhos. Então, isso foi se espalhando. Então, Nova York, no contexto geral, é onde é o berço do grafite, assim. O hip hop me apresentou o grafite, que faz parte da cultura. E eu faço parte do hip hop. Eu sou adepto a esse movimento. E através do grafite me levou à faculdade de design. E na faculdade eu consegui enxergar a minha mente, direcionar as minhas ideias de uma maneira que eu jamais esperava, né? Conheci a história da arte, me interessei por artistas que jamais eu teria acesso se não tivesse no meio acadêmico. E hoje, através da história desses artistas, eu busco evoluir, sabe? Eu busco me encontrar para buscar a minha evolução. De todo modo, há duas coisas que eu pessoalmente considero muito interessantes. Quando eu estava na universidade, nos anos 60, nos anos 70, no período do regime militar, pichar palavras de ordem em banheiros, por exemplo, era uma coisa muito importante para nós. Os banheiros eram politizados. Contrastavam-se os banheiros de alguns lugares, alguns bares, instituições universitárias, com os banheiros de alguns bares menos frequentados por pessoas politizadas. É interessante que se poderia até traçar uma história semiológica dos grafites a partir do grafite de banheiro, que inclusive foi estudado já algumas vezes.
Existem trabalhos bem conhecidos sobre grafites em banheiros. Mas eu lembro bem disso porque era um ato, enfim, entendido por subversivo, você pichar uma palavra de ordem, abaixo a ditadura, fora os gorilas, os ditadores, fora os militares, etc., nesses espaços que pareciam até então sob domínio da pichação pornográfica, né? Então, a semiologia dos banheiros é muito interessante nesse aspecto. Uma segunda questão que eu acho muito interessante em relação às pichações é que elas também conservam uma tensão entre a busca de uma linguagem grupal. Boa parte das pichações, na verdade, expressam linguagens grupais, e o fato de que, uma vez ocupando uma determinada superfície, ela pretende comunicar algo, ou pelo menos ela comunica algo que vai além do grupo. Então, eu sou favorável, né, gosto de praticar a essência, né, de como o grafite surgiu, que é através da intervenção urbana de maneira ilegal, né? A pessoa, o grafiteiro, o artista, ele escolhe o lugar, ele escolhe a maneira que quer se expressar e age, né? Sem pedir permissão, sem pedir opinião, né? E simplesmente acontece. Eu acho que isso é super importante, meu. A questão da liberdade, a arte tem que ser livre. Grafite é mais uma forma de expressão que compete no ambiente urbano. Existem aquelas formas de expressão que são consideradas legítimas por cada ambiente urbano. Por exemplo, na nossa sociedade nós temos alto nível de legitimidade e aceitação, portanto, e até de prestígio para os outdoors. Nós temos já um nível menor de prestígio em relação à composição de determinados cartazes ou de determinados displays de informação. Mas, de todo modo, esses objetos comunicacionais são altamente legítimos. Não se questiona um outdoor, a não ser pelo seu conteúdo mais ou menos agressivo, etc. Agora, em termos de grafite, não. O grafite compete por um espaço que não é a ele destinado. Quando é para fazer grafite, eu prefiro que a pessoa ceda o espaço, sabe? E eu também não tenho muita grana, então, para ficar comprando material, vai bastante material. Então eu prefiro pegar um espaço que a pessoa tenha autorizado. Por isso que eu não faço muito mesmo. A diferença do grafite com outras obras de arte é a pessoa ser mais livre, né? Não se preocupar muito com o que os outros pensam. Não que o artista dito desses mais tradicionais se preocupem com isso também, mas eu acho que o grafiteiro ele tem uma liberdade maior, que eu acho que faz parte da sua obra, né? Por ser uma obra meio ainda considerada marginal, eu acho que a diversão do grafiteiro é tratar disso e não se preocupar com o que as pessoas vão pensar, e sim com aquilo que ele está fazendo. Hoje a mídia se apossou dessa arte, desse movimento, né? Tenta explorar de alguma forma, e em partes ela contribuiu para a propagação dessa informação, né? Hoje não é um tabu o grafite e a pichação, já é mais discutido, já é mais abordado. A gente vê em novela, vê em Big Brother, vê em um número de programas aí que antes isso jamais entraria. Então a dificuldade é menor hoje, mas é ilegal, continua sendo ilegal. Se me pegar pichando em lugar não autorizado, eu vou preso. Se me ver pichando também, eu vou preso da mesma forma.
Mas eu não vejo como uma restrição, não. Eu gosto de sair, desenhar, e sempre tive essa liberdade e sempre consegui realizar as minhas ideias. O artista tem que ser visionário, sabe? Tem que pensar à frente, não pode ter medo, sabe? O grafite e a pichação não é para medrosos, né? Se você tem uma ideia, se você tem que pôr ela em prática, custe o que custar. Maringá é uma cidade muito grande, né? E a característica da arquitetura da cidade, principalmente quando você pega que é a região central, ela não permite, de certa forma, esse tipo de trabalho, né? Então, a pichação é algo recente aqui na cidade, na nossa região. Por isso o preconceito, né? Nossa, pichação, meu Deus, quem é esses loucos sujando a cidade? Mas em grandes centros é um reflexo do progresso, né, a pichação, assim como o grafite. Então vai levar algum tempo para o pessoal se conformar. Mas aqui em Maringá, o pouco que eu conheço da cidade, né, não consigo visualizar muito bem os locais. Bom, dentro da própria universidade a gente já vê algumas obras em um lugar ou outro, mas na verdade precisava ser um pouco mais organizado, porque em alguns locais onde eu vejo potencial dentro da própria universidade, ela já foi invadida por pichações, por exemplo, que as pessoas às vezes não respeitam muito o trabalho do grafite e picham por cima e acabam estragando a obra. No meio acadêmico eu aprendi que a minha arte tinha valor, sabe? Valor financeiro, eu poderia viver disso, ganhar dinheiro com isso. Não precisar cumprir horário, enriquecer braço gordo, sabe? Eu poderia usar minha mente em prol da minha liberdade, né? A minha arte em prol da minha liberdade. E na rua você não cobra, você gasta, né, para fazer. Em prol do quê? Em prol da sua alegria, né? Em prol do compartilhamento de ideias, de cultura, né? Eu acho que é um trabalho social grafiteiro, né? Ele promove arte, né, num lugar inesperado, seja na rua, seja num local público, seja dentro de uma universidade. Como eu vou cobrar para fazer um trampo aqui? Não tem porquê, né? Olha o benefício que isso traz.